Veloso, ele e Gilberto Gil, todos que aplaudem Alexandre de Moraes estão aplaudindo a ditadura. Estão escarrando, estão defecando na própria história. Você viu os vídeos do dia 8 que o Alexandre de Moraes mostrou lá no dia do julgamento? Eu vi o que eles permitiram mostrar, né? Porque o dia não surrupiou metade. Derrubando policial de cavalo, batendo em policial lá. Tem gente que diz que tinha muito infiltrado. Eu já falei, eu não passo pano pra quem fez balbúrdia ali na Praça dos Três Poderes. Essas pessoas têm que pagar pelo delito que cometeram. Agora, delito de invasão de propriedade privada é o quê? É uma cesta básica. Delito de dilapidação do patrimônio público é o quê? 6 meses de cadeia, que é comutado em 2 cestas básicas. Agora, delito de golpe de Estado, com gente com Bíblia na mão, com batom na mão, cagando na mesa do Alexandre de Moraes. Você acha que isso é golpe de Estado? Isso é balbúrdia. Balbúdia é como fizeram os índios, dia desses pra trás aí, que invadiram a Praça dos Três Poderes. Balbúdia é como fizeram o movimento do MTST, o MST, que picharam a casa lá da Carmen Lúcia, invadiram várias vezes o Planalto Central também. Essas pessoas nem sequer foram condenadas. Você tem um princípio da justiça, meu caro, que é o seguinte, proporcionalidade. Se você rouba um shampoo no supermercado, você vai pagar uma cesta básica. Se você assassina uma pessoa, você vai ficar 15 anos na cadeia. Vocês estão pegando uma mulher, é o símbolo, né, de tudo que está acontecendo, a Débora, entre outros milhares, que passou batom numa estátua, que deveria pagar uma cesta básica e condenando a 20 anos de cadeia. É isso que está acontecendo. Se não tem proporcionalidade, não tem justiça nesse país. Eu conversei com muita gente que é contra essa questão aí de, 14 anos de cadeia e tal. Pessoas até da esquerda mesmo. Mas todos eles falaram a mesma coisa também. A questão de estar pedindo anistia é para salvar do Bolsonaro. Então, pune o Bolsonaro e depois que punir o Bolsonaro, aí sim, vamos rever essa questão da mulher de batom, vamos rever a mulher que tava lá, a galera que tava lá batendo em policial, vamos rever todas essas situações, mas não pode dar anistia pro Bolsonaro. Sabe o que eu quero ver? É porque de verdade. Então, o problema não é escrever de batom. É a tentativa de um golpe, que é um ato antidemocrático, que você ia travar o país e acabar com toda uma nacionalidade. E tem testemunho de todos os generais falando que teve tentativa de golpe. Certo. Né? Agora é o seguinte, tem lá não sei quantas mil pessoas, essa mulher tá presa, tem o cara da água que tá preso, tem uma velhinha que tá preso. Um monte de gente que tava na praça tá preso. O cara que cagou, que mexeu no batom, todos foram ferrados. Tá lá, pagando 15 anos, sem ver a família, sem ver nada. Se tem esse golpe tão claro e evidente, quem é o líder dessa merda, mano? Qual golpe claro e evidente? Mas por que essas pessoas estão presas? É porque, obviamente, golpe, teve, não teve? Você teve agora, se tem, cadê o líder? Não, mas cadê o líder desse golpe? Não tem líder, a questão é essa, meu cara. Você entende? Como é que tem um capacho preso ali? Porque esse cara era um capacho, esse cara que tá na praça. Ele não é ele que ia fazer o golpe. Não tem líder, foi um movimento orgânico. Teve 2, 3 mil pessoas lá, que não é nada comparado ao Brasil, entendeu? 2, 3 mil pessoas, em consequência, que invadiram lá, que acharam que eventualmente iam fazer uma balbúrdia e fizeram. Andrés, mas você entende que eles não teve golpe. Eu discordo da mesma coisa, vocês tentaram um golpe. Golpe tem que ter arma, tem que ter articulação, tem que ter tanque, tem que ter exército, não teve liderança. E o Bolsonaro, respondendo a você, eventualmente o Bolsonaro também tem que ser, não é anistiado, ele tem que ser solto, ele não fez porcaria nenhuma. O que ele fez, qual que é a acusação de golpe do Bolsonaro? Ele fez a tentativa de uma GLO que ia consultar o Congresso Nacional sobre a potencialidade de haver outras eleições, sendo que aquela foi manipulada ou conspurcada. Nem estava isso escrito no GLO. Mas isso é você fomentar uma possibilidade de uma nova eleição referendada pelo Congresso Nacional, ou seja, constitucionalmente aceita, se eventualmente acontecesse. Isso não é golpe, cara. Não tem nada de golpe nisso. Pra mim, golpe deram, como eu já falei aqui, os ministros do STF interna corporis ali. Agora, eventualmente, você querer... então condena o Bolsonaro e depois solta todo mundo. Isso é uma questão política tórrida. Pérfida, quer dizer. O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro não deveria nem estar inelegível, só porque ele chamou um bando de embaixadores lá pra ter mais segurança nas eleições. O que é isso? Isso é motivo de inelegibilidade? Agora, o cara ser preso por tentativa de haver a possibilidade de uma nova eleição, segundo um documento que pedia a aprovação da Constituição, que ele não fez, um documento apócrifo, que ele não, eventualmente, deu curso. Falou, vocês querem fazer isso? Não querem, não queremos, não fazemos. Ou seja, não tem nada, não tem materialidade nenhuma da possibilidade de golpe.
A materialidade do golpe que foi dado foi dentro do STF, como eu te falei aqui. Agora, não é anistia. Anistia é um nome de bosta também. Não é anistia. Você não vai anistiar alguém por um crime que não cometeu. Eles não cometeram um crime de golpe de Estado. As velhinhas lá que cagaram ou que ficaram fazendo faniquito lá na Praça dos Três Poderes, ou a menina que pichou de batom lá uma estátua da Justiça. Eles não fizeram um crime de golpe, eles fizeram simplesmente uma balbúrdia. Eram gente desesperada por um golpe de Estado que foi dado, que continua a ser dado até hoje nas instituições, de dentro das instituições, que fizeram uma balbúrdia. Eu acho anistia, sinceramente, agora falando francamente com você, a possibilidade de anistia, quem pode dar é a gente, são essas mesmas pessoas que fizeram essa balbúrdia, a juízes carrasco que estão destruindo as vidas delas e destruindo a democracia brasileira. Eu não sei se eu quero dar anistia pro Alexandre de Moraes, nem pro Gilmar Mendes, nem pro Barroso. Eu acho que esses deveriam pagar pelos crimes que estão cometendo. Se não vão pagar agora, eu quero que paguem no futuro. E não quero também essa história do Silas Malafaia. Vão pagar na outra vida. Eu não sei se tem outra vida. Eu não quero viver 40 anos mais aqui, vivendo o Alexandre de Moraes mandando, desmandando no país e as pessoas sendo arruinadas por causa dessa tirania. Eu tenho medo, viu? Assim, de verdade. Toda hora que você fala o nome dele aqui, me dá um arrepio. É, aqui, vai de todo verdade. mundo preso aqui. Eu não. Eu tenho medo. Xandão. Tamo junto. Eu tenho medo, de verdade, sabe por quê? É o que você falou, se tem vamos pensar, uma ditadura aqui, invisível, cara, eles estão muito fortes, porque, olha bem, quando o Bolsonaro peita essa primeira briga com eles, ele era o chefe maior do Estado aqui. E olha onde ele tá hoje. Ele come fino ali, meu filho. Agora olha o tamanho dele perto da gente. Ele não devia estar comendo fino. A questão é essa. Ele não devia ter comido fino. Esse é o grande erro do Bolsonaro. É engraçado que eles chamam o Bolsonaro de violento, truculento. Ele foi absolutamente leve na condução. De uma leveza que ele não deveria ter executado. Ele não deveria ter, mais uma vez, executado a ordem do Alexandre de Moraes de não ter nomeado o Ramagem para a chefia da Polícia Federal. Ele não devia ter pedido desculpas, ter chamado o Alexandre de Moraes de canalha. Ele deveria tomar providências, não é só adjetivar. Você tem um ministro que está abusando, você chama seus senadores, chama seus deputados, fala, vamos fazer um movimento pelo impeachment. Ele devia ter tomado ações. Agora, ele continua achando que, eventualmente, ele pode conversar civilizadamente, democraticamente, com gente que quer cortar a cabeça dele. Por que essa nomeação do Ramagem foi um ponto crucial? Foi o primeiro assim? ponto. Porque, eventualmente, foi ali que eles perceberam que que o Bolsonaro ele tinha uma certa pusilanimidade na sua autoridade, entendeu? Você acha que o Moro tem culpa nesse processo? O Moro não tem culpa. A culpa foi do recuo do Bolsonaro. O Moro foi um sujeito absolutamente, que era um herói, que se transvestiu num sujeito absolutamente espúrio, que se acovardou, virou um ratinho da ditadura, que eventualmente achou que era maior que o governo Bolsonaro, e lá pelas tantas achou que ele poderia, com certo ressentimento concreto, que o Bolsonaro realmente não é que ele ajudou a destruir a Lava Jato, ele não fez muita coisa que ele poderia ter feito. A questão do Flávio, Bolsonaro, etc e tal, talvez ele quisesse proteger o filho, a questão do negócio da rachadinha, enfim, uma série de razões, ele não foi tão forte na defesa inclemente da Lava Jato como ele deveria ter sido. Talvez isso tivesse irritado o Moro, achou que ia destruir o governo Bolsonaro, o Moro, pela vaidade, achou que era maior que o Bolsonaro, fez uma denúncia completamente inepta, completamente absurda, completamente sem propósito, não provou essa denúncia, saiu do governo de maneira desmoralizante, eventualmente. Aí o Alexandre de Moraes manda não cumprir a ordem de nomear o Ramagem para a chefia da Polícia Federal e o Bolsonaro, infelizmente, obedece. Exatamente para se colocar como um democrata. Mas esse é que é o ponto. Ao ponto em que o democrata obedece a alguém que é tirânico, ao ponto que o democrata obedece a alguém que dá uma ordem abusiva, aí a democracia perde sentido de ser. Você está obedecendo uma ordem tirânica. O Renan Calheiros mesmo já desobedeceu ordem do judiciário e não deu em nada. Não daria em nada. Deveria ter colocado o Ramagem, colocado lá o chefe da Polícia Federal, com a Guarda Civil, com o Exército lá, falou, ó, esse é uma prerrogativa minha. Não tem juiz abusivo que vai atropelar. Acabou. A partir do momento que ele desobedece, você cria uma liberdade de ação tirânica da parte dos ministros. Esse cara, eles imaginando, né, morde, mas morde e assopra. Ele vai e volta atrás.
Da mesma forma, quando o Bolsonaro chama de canalha e depois pede desculpas. O Bolsonaro sempre achou, e isso é um erro de um democrata, achou que o diálogo civilizado, e continua achando que o diálogo civilizado vai restituir a democracia no Brasil. É o mesmo erro de um sujeito chamado, o cara, como é que chama? O antípoda do Winston Churchill lá nos anos 30, esqueci o nome dele. Nossa, onde que o cara que era o primeiro-ministro da época da Inglaterra antes do Churchill tentou convencer a população de que poderia dialogar com os nazistas. Chega um momento que você não tem exatamente a possibilidade de diálogo com o nazista. Aí o Winston Churchill tomou o poder e falou, você não dialoga com o tigre quando o tigre está com a boca na sua cabeça. É o que o Bolsonaro não só fez, como está fazendo até hoje. Será que se tivesse nomeado o Ramagem não seria pior? Não, acho que não. Acho que chega um momento que você tem que botar o... Todo mundo viu que tinha uma interferência ali na Polícia Federal. Não, ninguém até viu. para proteger os filhos ali. Não. Foi onde teve a crítica, inclusive crítica do Moro. Né? Me dá o nome de um delegado aí e o porquê da troca que eu vou aceitar. Não tinha o porquê da troca, não. Vai trocar porque eu sou presidente. Vai colocar o Ramagem que eu confio nele. Inclusive foi o candidato que ele lançou pro Rio de Janeiro na tentativa de proteger os filhos ali. Era um intuito, era claro para todo mundo. Aí teve a interferência. Não vai colocar. Deixa a investigação continuar. Se coloca ali, será que a população não se voltaria mais rápido contra o Bolsonaro? Chamberlain, o nome do primeiro-ministro que eu esqueci. Eu tô com Alzheimer. A questão que se coloca é a seguinte, meu caro. Chamber. Não houve nenhum tipo de prova cabal de que Bolsonaro estava cooptando a Polícia Federal para interesses próprios. Ponto. O dono da prerrogativa de renomear ou nomear o chefe da Polícia Federal é do presidente da República. Em não havendo e nunca houve a prova tácita e completa e concreta de que Bolsonaro tenha cooptado a Polícia Federal, ele pode nomear e podia ter nomeado quem ele bem entendesse. O Moro não provou nada. Simplesmente não queria que um delegado fosse substituído e foi. A prerrogativa não era do Moro, a prerrogativa era do presidente da República. O que há de prova hoje é que, eventualmente, o chefe da Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal, o Fábio Shaw, está entre os vários que podem entrar na Lei Magnitsky. Hoje a Polícia Federal persegue pessoas. A Polícia Federal entrou na casa, por exemplo, de um homem que falou em tom alto com o Alexandre de Moraes na Itália e fez busca e apreensão do cara, colocou o cara no inquérito. Ou seja, a Polícia Federal hoje sim é cooptada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo lulopetismo. Nem por isso alguém chega pro Lula e fala, você não pode nomear. Aliás, ninguém falaria. Então era uma prerrogativa dele. Eu acho que a partir do momento que você mostra, você falou, o presidente da República, como é que ele se tornou subserviente ao modelo ditatorial, porque ele achou que ele poderia dialogar com um poder que se tornou ditatorial. Mais uma vez, a situação é análoga, claro, devido às proporções. É a mesma do Chamberlain querendo conversar democraticamente com o Hitler para evitar uma Segunda Guerra Mundial. Não evitou nada, tornou-se uma figura pusilânime. Não acho que o Bolsonaro seja pusilânime ou fraco. Mas, eventualmente, o cara, o que é humano em alguma fase da vida, fraquejou. E ele tem que retomar essa liderança e esse espírito combativo. Para mim, ele deveria sair do país. Ele acha que não. Ele vai ficar aqui, porque se for preso, eventualmente é um Marte, ele vai morrer na cadeia. O que ele tá dizendo? Eu sou mais pragmático. Para mim, ele ia para uma embaixada, exatamente, saía do país e dizia como o filho dele tá dizendo lá fora. Que é uma ditadura do país. Porque eu não quero que o Bolsonaro seja preso, assim como eu não quero que uma senhora de 60 anos seja presa e morra na cadeia, que é o que tá acontecendo no país. É simples. É dizer de maneira clara, existe uma ditadura no país. Essa ditadura é capitaneada pelo senhor Alexandre de Moraes, que está anulando exatamente os direitos civis da população. O Bolsonaro teve chance de indicar um ministro ali também. Oi? O Bolsonaro teve chance de indicar um ministro também. Um dos ministros que está lá é uma indicação dele. Dois. Ele indicou dois. O André Mendonça e o Cássio Nunes. Duas bostas. Então, não era hora... Porque essa é a sensação que eu sempre tive, de que ele indicou, talvez não os piores, mas os mais neutros, era uma chance de mexer em alguma coisa. O Cássio referenda a maioria das decisões do Alexandre de Moraes, o espírito de corpo, fisiologismo. O André Mendonça, às vezes, contesta levemente as consequências de uma decisão, sei lá, de não poder invadir a privacidade dos diálogos de WhatsApp, uma coisa assim mínima.
com a testosterona de um menino de 12 anos, fica caladinho quando Alexandre de Moraes fala, ou seja, são duas indicações políticas muito ruins do Bolsonaro. Infelizmente. Infelizmente, ele não soube usar do seu capital político nesse sentido para debelar essa ditadura. Fez um excelente governo? Fez. Do ponto de vista econômico, social, do ponto de vista de liberdade de ir e vir, liberdade de dizer o que se pensa, a defesa inclemente que ele fez da liberdade durante a pandemia, na questão da liberdade de empreender, porque aquilo foi uma coisa, o isolamento social que foi feito causou muito mais mortes que a pandemia, porque os números não eclodem, só o próprio Banco Mundial e a ONU falam 600 milhões de pessoas novamente miseráveis por causa do cerceamento do trabalho através do isolamento social. O Bolsonaro foi um humanista naquele sentido, quando ele falou, não dá para isolar o país inteiro, isolaram. Mesmo assim, fez um governo econômico. Ou seja, Bolsonaro é uma figura ambígua na história. Do ponto de vista econômico, de liberdade, de democracia, ele foi um dos mais altos libertários da história do país. Tem um discurso meio turvo, meio tosco às vezes, meio vulgar, meio chulo, sim. Mas isso não é crime. Agora, do ponto de vista de enfrentar de peito aberto a ditadura brasileira, ele deu uma fraquejada de vez em quando e continua. Era só ele mudar de atitude, falar, existe uma ditadura, ponto. E eu vou querer debelar essa ditadura. E não é só as pessoas do 8 de janeiro. São cidadãos, são jornalistas, são repórteres, são influenciadores, são cidadãos comuns que eventualmente foram para cadeia ou foram censurados, tiveram seus